Hoje será a nossa última mensagem da série Steps, Degraus da Vida Cristã. E nós estamos encerrando essa série. Semana que vem a nossa Santa Ceia. Você se prepare com seu coração. Na verdade, assim, queridos, a gente fala isso, mas eu acho que nós estamos errados quando a gente fala, se prepare para a ceia. Sabe por quê? Porque nós devemos estar preparados todos os dias. É todos os dias, não é para um dia especial, ou uma semana eu vou deixar de pecar porque vai ter Santa Ceia, né? Não, é todos os dias eu tenho que buscar, nós temos que buscar uma vida de santidade. Então, queridos, que o teu coração esteja bem aberto, que você permita que o Espírito Santo de Deus possa fazer algo. Liga as luzes, por favor. Você possa fazer algo com a tua vida que glorifique ao Senhor Jesus, que adore ao Senhor Jesus. E essa série Steps, ela foi muito especial. Por quê? Porque todos nós estamos numa caminhada na vida cristã, e a vida cristã, queridos, ela não é uma vida estática, não é uma vida parada, ela é uma vida dinâmica. A vida cristã, ela é dinâmica. Todos os dias nós estamos subindo os degraus da vida cristã. Todos os dias nós temos que subir um degrau. E às vezes nós vamos ver aqui que alguns degraus são mais difíceis e você passa por situações complicadas e às vezes situações que somos ou que enfrentamos são permissão de Deus para que nós subamos na nossa vida cristã, para que nós possamos nos tornar cristãos melhores e sempre crescentes. Nós não podemos estacionar na nossa fé, na nossa vida cristã. Não existe estacionamento cristão, queridos. Não existe. Temos que sempre crescer. E quanto mais crescemos, mais nos aproximamos do Senhor. Mais próximos do Senhor. Quanto mais próximos do Senhor, é porque nós nos envolvemos mais com a palavra de Deus. E quanto mais nos envolvemos com a palavra de Deus, mais distante do pecado nós nos tornamos. Obrigado. Mais distante do pecado. E quanto mais distante do pecado, queridos, mais nós subimos na fé e na vida cristã. Então é muito importante. Uma das coisas que é tão especial na vida cristã, queridos, é que nós temos que ter um coração que se doa, que entrega. E eu quero te lembrar uma coisa, para você não esquecer da ação social. Que você pode doar alguma coisa. Você pode trazer algo mais. Seja uma cesta, seja mantimentos para colocar naqueles cestos, para abençoar famílias. Porque nós não estamos entregando mantimentos, lembra disso? Nós estamos levando amor ao coração das pessoas, às famílias. Então faça parte disso. E hoje chegou a nossa vez, chegou a minha vez, chegou a tua vez. É hora de nós entendermos que a respeito do evangelismo e do testemunho pessoal, que nós precisamos, todos nós, olha só, guarda isso, lembra disso. Todos nós, você, eu, cada um que está em casa, tem de 8 a 12 pessoas no teu círculo de amizade. No mínimo você tem de 8 a 12 pessoas neste círculo de amizade. São essas pessoas que você se relaciona com elas. São pessoas que estão junto com você. São pessoas que fazem parte da tua vida e são pessoas que precisam de demonstração do amor de Deus. Você pode falar assim, mas o meu círculo de amizade é só de crentes, é só de cristãos. Não é verdade. A gente se engana pensando isso. Mas nós nos relacionamos com algumas pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Jesus, que não conhecem o amor de Deus. E são essas 8 a 12 pessoas que precisam conhecer a partir de você, a partir de mim, esse amor maravilhoso de Jesus. E
E agora então é o momento de você começar a investir, sabe, demonstrando que essas pessoas são importantes para você. São pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. E um primeiro passo é você demonstrar que elas são importantes. Lembra dessa frase que já tem sido usada há muito tempo? Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Nós temos que valorizar as pessoas, não usar as pessoas. Nós precisamos demonstrar esse amor. E nós somos chamados por Jesus para fazer discípulos. E agora é a sua vez de testemunhar, de apresentar o seu testemunho. Olha só, vou ler 2 textos bíblicos. O primeiro de 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Todos gostam até aí, mas a gente tem que ler a parte seguinte, que é muito importante. Por que nós somos tudo isso? Por que nós somos geração eleita? Por que nós somos sacerdote real? Por que nós somos nação santa? Por que nós somos povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é isso simplesmente para ser, olha como que eu sou, não, é para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas e que chamou-os das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos isso, o Senhor nos fez assim, para que nós possamos testemunhar, sabe, do amor de Deus, que nós experimentamos, que nós vivemos. Não quer dizer que nós não passamos por dificuldades e lutas, mas quer dizer que mesmo em meio a todas as situações difíceis, o Senhor nos sustenta, e Ele está conosco, e Ele nos ama, e nós vivemos esse amor em nossos corações. Outro texto é o texto de Lucas 24, diz assim: Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. As pessoas gostam do final. Fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até ser revestido de poder. Mas, queridos, as pessoas não estão saindo da cidade. As pessoas, não estou falando da cidade geográfica falando. As pessoas estão ficando só dentro da igreja e esquecendo que o Senhor nos chamou para que nós possamos pregar o arrependimento, para que eles entendam e recebam o perdão de Deus em suas vidas. O ficar em Jerusalém, ficar na cidade até revestir de poder, é um momento, mas não é a vida inteira. Nós precisamos todos os dias que nós saímos, na verdade todos os dias nós saímos. E todos os dias é um dia especial que Deus preparou alguém para estar próximo de você, para você testemunhar do amor de Deus. Não é para ser um crente chato, não é para ser um acusador, não é para ser um condenador, uma pessoa que só condena, só acusa. É para ser um apresentador e uma pessoa que vive a graça e o amor de Deus. É diferente. E quando nós apresentamos esse amor de Deus, essas pessoas vão ser transformadas. Nós recebemos aqui, nós vemos nesses 2 textos, uma tarefa específica. Cada um de nós recebemos. Nós somos chamados para levar. Nós fomos chamados, nós fomos resgatados, que nós fomos tirados da escuridão. Nós estávamos lá, queridos, no pecado. O Senhor nos resgatou, para
que nós possamos continuar fazendo discípulos, para sermos testemunhas. Testemunha, nós aprendemos lá no nosso discipulado, tem uma aula maravilhosa que nós aprendemos sobre isso. Testemunha é aquela pessoa que tem conhecimento de algo, que está vivendo. Mas eu não fui testemunha do que Jesus, eu não estava lá. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, se você entregou o seu coração a Jesus, você vive o que Jesus fez por você, transformou, e por causa disso, você é testemunha do que Jesus é, e do que Ele fez por cada um de nós. É por causa disso, queridos, que nós somos testemunhas. É por causa disso que nós precisamos levar essa boa nova da salvação. Você foi chamado para isso, para fazer discípulos. Você foi chamado para evangelizar. Você foi chamado para anunciar as boas novas da salvação. Gente, você tem a maior e melhor notícia de todos os tempos. Por que escondê-la? Não podemos escondê-la. E o primeiro passo para nós fazermos isso, queridos, para isso acontecer, é orar. É colocar nas mãos de Deus. Crie uma lista, queridos, coloque nessa lista essas de 8 a 12 pessoas. Coloque as necessidades que essas pessoas têm. Seja necessidades emocionais, seja necessidades físicas, de saúde, seja necessidades financeiras, seja elas quais forem. Escreva. É importante você escrever, queridos, porque quando você escreve, você não esquece delas mais. Não importa se você vai escrever no bloco de notas do teu celular, mas escreva, essas 12 pessoas, fulano de tal, a necessidade que eu tenho percebido, que eu tenho ouvido dela, é essa e essa e essa. Escreve lá, e começa a orar por essas pessoas. Começa a orar por esses nomes, por essas situações que cada um deles tem enfrentado. Seja a boca de Deus na vida dessas pessoas, seja um instrumento de salvação para essas vidas, que são tão especiais para Deus, que Deus deu a vida dele, a vida do seu filho, para morrer por eles, para salvá-los, para libertá-los, para trazê-los das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós, queridos, precisamos continuar fazendo isso, continuar levando. Agora, tem algumas dificuldades, e nós precisamos clamar. Eu quero citar aqui algumas fortalezas que cegam as pessoas para Deus, que impedem as pessoas de enxergar Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Essas fortalezas que cegam as pessoas, que nós não podemos permitir que elas permaneçam assim. Primeiro, tem pessoas que têm obsessão por estudo ou por trabalho. E aí, por causa disso, queridos, não tem tempo para mais nada. E aí elas são obcecadas por isso. E por isso elas não conseguem enxergar a Deus. E por isso, muitas vezes, nós também temos essa obsessão de estudo ou de trabalho e esquecemos que nós fomos chamados também para evangelizar. Não, eu não posso por causa disso. Outra fortaleza, queridos, é o vício em pornografia. Preste atenção nisso. Os adolescentes prestem atenção nisso. A gente pensa, os adolescentes principalmente acham que, eu já fui adolescente, eu sei como que é, que isso é uma coisa natural. As pessoas estão falando aí fora que isso é normal. Olhar e observar a pornografia, e não se escandalize com o que eu vou dizer, que vocês acham que só os adolescentes são assim. Não, não é não. Tem muito crente velho que é obcecado por pornografia. Tem, vício de pornografia. Talvez a sua esposa, o seu esposo não saiba, mas Deus sabe, e o capeta também. E se você que é jovem, você que é adolescente, tem vício por pornografia, queridos, preste atenção no que eu vou dizer.
se liberte disso, porque é uma das coisas mais violentas na vida de uma pessoa. É uma das coisas que mais fere a pessoa. A pessoa que tem vício na adolescência, juventude, e entra num casamento com esse vício, é porque é vídeo, né? Eu estou falando vídeo fica tudo junto. O que vai acontecer? Ele vai ter problemas no casamento, nessa área, na área da sexualidade, por causa disso. Então, queridos, preste atenção nisso, mude. Fala, eu preciso. E o vício de pornografia, queridos, as pessoas têm medo e têm vergonha de dizer. Aqui nós observamos isso, as pessoas têm vergonha de procurar o pastor e dizer, eu tenho esse problema. Queridos, eu quero que você tenha a liberdade de chegar e falar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar para você ser liberto. Porque quando a pessoa tem esse problema, ela fica tão presa, tão amarrada, que isso traz problemas na alma dela, na personalidade dela, de um adolescente, na formação dela. E isso faz com que ela tenha problema lá dentro do casamento, na sexualidade. Ele não vai conseguir cumprir o papel de marido ou de esposa como deveria. Então o vício, a pornografia cega as pessoas para Deus. Vício em drogas, e eu vou falar uma coisa, pornografia é um vício pior que qualquer outro. As pessoas acham, não estou sendo drogado, não tem problema. É pior do que drogas. É mais difícil a pessoa abandonar isso aí, só a ajuda de Deus e muita força de vontade, reconhecer primeiro que realmente tem, e depois ela vai ser liberta. Então, queridos, vício em drogas também, esportes ou outras atividades. Tem pessoas que, são viciadas nessas coisas. Esporte não é pecado nem errado, mas o errado é você colocar essas coisas no lugar de Deus. Desconfiança em relação ao cristianismo, por causa de experiências. Tem muitas pessoas que tiveram más experiências com o cristianismo, com cristãos, com igrejas, e isso fecha o filtro delas em relação a Deus, em relação à vida com Deus. E é por isso que eu falo que nós temos que ser cristãos conforme a palavra de Deus, não um cristão chato, um purgante. Nós temos que ser um cristão que leva o amor de Jesus, não a condenação que o diabo quer. Então nós temos que ser assim. Outra coisa que cega, outra fortaleza que cega, raiva interior por ter sido enganado ou magoado. Quantas pessoas eu já vi, queridos, foram enganados? Foram enganados por pastores, por igrejas, foram feridos por igrejas, por pastores, por pessoas de dentro da igreja. E por causa disso, isso criou uma fortaleza e impede elas de olharem para Deus. E nós precisamos ser essas pessoas que vão ajudá-las a voltar a enxergar. Medo de ficar pobre. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Esse negócio de ir para a igreja só pede dinheiro, só pede dinheiro, só pede dinheiro, só pede dinheiro. E aí as pessoas acham que é isso, que fazer parte de uma igreja eu vou ficar pobre, que vão pedir todo o meu dinheiro. Até já ouvi dizer que tem que entregar tudo, né? E escuta aquele texto lá, né, que a igreja primitiva, eles vendiam tudo e entregavam aos apóstolos, né? Mas ninguém tinha falta de nada. Esse foi um caso específico, e as pessoas acham que vão ficar pobres por causa disso. Sentimento de inferioridade, porque achar que o cristão, o crente, é um trouxa. O crente é um cara bobo. O crente é um cara que não sabe nada, e você deve estudar, você deve se inteirar em todas as áreas que nós vivemos neste mundo, porque nós não somos bobos. Ser cristão não é bobo. E as pessoas, isso cria uma fortaleza, cega as pessoas. A outra coisa, atividade em excesso, evitando para analisar as coisas com profundidade. Então a pessoa tem tanta atividade que ela não para analisar as coisas profundamente. São coisas que levam, são fortalezas que levam as pessoas a cegar
a ficarem cegas para Deus, a não enxergar Deus, a não conseguirem vislumbrar a graça, a misericórdia. Por isso, queridos, que nós, como cristãos, nós temos que apresentar a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que Ele, Jesus, morreu na cruz do Calvário. Mês que vem nós vamos comemorar a Páscoa, lembrando o sacrifício de Jesus, mas a ressurreição dEle. Ele não ficou preso num túmulo, Ele reviveu. Põe um pouco de retorno, por favor, aqui. Ele ressuscitou, queridos. Ele está vivo. E nós somos chamados, queridos, para levá-los. Levar essas pessoas a entender isso. Então essas são apenas algumas, queridos, das fortalezas. Tem mais. Você pode identificar outras. Mas algumas para nós podermos orar. Eu quero nesse momento te convidar, você que está aqui, você que está online, fechar os seus olhos. Vamos orar rapidinho. Nós não estamos encerrando a mensagem ainda, tá? Mas que você ore nesse momento. Lembre dos teus amigos. Lembre das pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. Senhor Deus, em nome de Jesus, cada um está orando agora. O seu Espírito Santo, Deus, está, ó Deus, levando-os a lembrar das pessoas do círculo de relacionamento. Os 8 a 12 pessoas que não são cristãos, que fazem parte desse círculo de relacionamento deles. Deus, que nós possamos sentir o amor de Deus por essas pessoas. Que o Senhor possa queimar em nossos corações, ó Deus, o amor por essas pessoas, a ponto de nós orarmos, ó Deus, de nós nos colocarmos na brecha por eles, de nós, ó Deus, começarmos a buscar, ó Deus, que queremos essas pessoas sendo transformadas pelo Teu Evangelho, não pelo que nós vamos falar, mas pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca em nós, ó Pai, um coração, Senhor, que ama, que se importa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Continuando, queridos, eu quero mostrar um quadro a seguir. O que acontece quando nós evangelizamos e quando nós deixamos de evangelizar. Está lá. Quando nós evangelizamos, nós obedecemos a Jesus. Quando nós não evangelizamos, desobedecemos a Jesus. Quando nós evangelizamos, nós somos sensíveis às necessidades das pessoas, do ser humano. Quando nós não evangelizamos, não somos sensíveis, sabe, tornamos insensíveis às necessidades das pessoas, o sofrimento delas, o que elas estão passando para nós tanto faz. Por quê? Porque não evangelizamos. Isso não faz parte da gente, então não importamos com as pessoas. Quando nós evangelizamos, somos conscientes da exclusividade do Evangelho. É só o Evangelho, queridos. Não é igreja, não é pastor, é só o Evangelho. É o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da verdade. Agora, quando não evangelizamos, somos inconscientes, tornamos frios, nos tornamos insensíveis da exclusividade do Evangelho. Qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer coisa serve. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Só que alguns vão chegar diante dele, vão se ajoelhar, mas ele vai falar: não os conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Todo mundo vai chegar diante de Deus um dia, tendo uma vida com Deus ou não. Só que alguns Deus vai chamar e falar: entrai para o gozo do teu Senhor. Outros, ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos. Então, queridos, quando nós evangelizamos, nós temos que ser conscientes disso. Quando nós evangelizamos, nós promovemos a glória de Deus. A glória de Deus, queridos, não é nós. Não é cada um de nós, não somos nós que transformamos, que convencemos as pessoas. É Jesus. É só Ele que pode transformar. É só Ele que pode mudar as pessoas. Nenhum de nós podemos mudar nada, nem convencer ninguém. É o Espírito Santo que faz isso. Quando não evangelizamos, desprezamos a glória de Deus. Estamos nem aí. Percebe o quão importante e necessário é evangelizarmos? Dedicarmos a nossa vida a fazer discípulos.
a levar pessoas a conhecerem a Jesus, a andar com pessoas, a caminhar com essas pessoas, até que elas possam caminhar sozinhas e juntos caminhar com outras pessoas também. É esse o Evangelho. E eu quero mostrar para vocês um outro slide, como que as pessoas se convertem nos países do terceiro mundo. Como que as pessoas se convertem? Olha lá, 1,1% TV, apresentação, programa, 1,1% filmes cristãos, 1,8% através da Bíblia, a pessoa pegou a Bíblia, um versículo, e Deus falou com ela, né, e ela se converteu, 1,7% por literaturas, ela recebeu um presente, um livro de alguém deu um livro, ela comprou um livro enganado, e era um livro que levava a Jesus, ela se converte. 2,8% em sermões, quando o pastor prega, ou qualquer pessoa esteja ministrando a palavra, então 2,8%, 2,9%, isso aqui é inédito, né? Através do rádio, mas ainda é forte essa questão, e hoje nós temos o rádio na internet, muito maior, né? 2,9% trabalho pessoal do pastor, 4,4% cruzadas evangelísticas, trabalhos de evangelismo, cultos especiais para evangelismo. Agora, olha só os dois seguintes: 29,9% através de amigos. Você faz parte disso aqui. Nós devemos fazer parte desses 29,9%. É através dos amigos. Você tem um amigo que precisa e você vai andar com essa pessoa. E olha só o que surpreende: 49,7% parentes. Por parentes. Por isso que você tem que ser luz aonde você está. Nós não podemos ser crentes só na igreja. A gente põe uma roupa e vamos para a igreja, somos crentes. Em casa, sabe, as pessoas estão desesperadas para você não chegar, porque quando você chega, vira um desassossego. Perdão da palavra, perdão da expressão, é um lugar terrível. Não vou nem falar o que eu ia falar. Então, queridos, por isso que nós precisamos, olha só a importância de amizades, então é relacionamentos e o parentesco. Os parentes são os seus filhos, seus pais, seus tios, primos, cunhados, cunhadas. É através, por quê? Porque você é uma testemunha viva de Jesus. E por isso que agora é a minha vez. Agora é a nossa vez de testemunhar, de fazer, de encontrar. E 2,9 outros meios quaisquer. Você percebe, queridos, a importância que você tem? E quanta responsabilidade cada um de nós temos para levar o Evangelho a esses corações, a essas vidas? Pastor, mas eu não sei evangelizar. Se você tem Jesus no seu coração, você sabe evangelizar. Em 2 minutos você conta o teu testemunho. Quem você era, tem gente que gasta meia hora falando quem era, dá risada, eu era assim, eu vivia com mulherada, eu vivia na prostituição, eu vivia drogado, e fala aquelas coisas, aí eu aceitei Jesus. Quer dizer, cara, a vida passada era feliz, agora com Jesus, eu aceitei Jesus. Não, eu era... como diz minha mãe, um zero à esquerda. E aí tinha um amigo meu que me convidou para conversar comigo, chegou perto de mim e começou a tomar tereré comigo, começou a me chamar para tomar um café, e nunca me falava de Jesus nem nada, e eu comecei a abrir o meu coração para ele, para ela. E essa pessoa sempre homem com homem, mulher com mulher, tá, gente? Para não ter problema de interpretação errada. Aí essa pessoa começou, eu comecei a sentir tanta confiança nela, que eu comecei a abrir o meu coração para ela, e ela falou que tinha uma solução, que ela encontrou,
E era Jesus. E quando ele falou de Jesus, meu coração palpitou. E aí eu falei, mas como que eu faço para ter esse Jesus? É fácil, eu vou morar aqui agora. Mas aqui agora, aqui nós estamos numa lanchonete, num barzinho. Vamos, agora mesmo, ora comigo. Aí eu orei com ele, aceitei Jesus, a minha vida mudou. Eu não estou 100% ainda, eu não estou perfeito, sou imperfeito, sou pecador, mas Jesus mudou a minha vida. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz. Hoje aquela vida para trás é só uma história para me lembrar do que Jesus fez por mim. E hoje eu tenho uma vida feliz e alegre. Tenho dificuldade, tenho problema, tenho luta, mas Jesus mudou a minha vida. Acabou. Esse é o testemunho. Você contou o seu testemunho? Eu estou exemplificando aqui um testemunho. Então todos nós que temos Jesus temos um testemunho. Não foi desse jeito. Eu fui progressivamente conhecendo, eu fui visitando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Depois um dia eu decidi, tinha uma decisão tão forte, porque eu queria algo mais. Eu tinha um vazio tão grande dentro do meu coração e nada preenchia. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a ir numa igreja e comecei a ouvir a palavra de Deus, e aquilo começou a entrar no meu coração e mudar a minha história. Eu comecei a ter paz, sabe, começou a mudar dentro de mim. Você conta o teu testemunho, queridos. A gente não precisa gastar meia hora para contar um testemunho, é 2, 3 minutos do que Jesus fez por nós. Mas tem que terminar alegre, tem que terminar feliz o teu testemunho. Tá? Por quê? Porque Jesus mudou a nossa história, gente. Mudou o nosso coração. Então, queridos, agora, por que algumas pessoas não evangelizam? Quando nós estamos na escola normal, você vai para a escola, basicamente todas as pessoas foram, com exceção de algumas, né, que não tiveram oportunidade de ir. E todo aluno tem medo de uma coisa na escola. O que vocês imaginam que é? De reprovar, né? Tem medo de reprovar. Se eu reprovar. E aí, algumas vezes as pessoas reprovam. Eu reprovei, queridos, mas não desisti. Reprovei 2 anos, né? Mas não desisti, né? A gente não pode desistir, gente, né? Pode te chamar de burro, pode chamar do que você quiser, mas eu vou para frente, eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu venci, né? Se eu venci, você pode vencer também. Então, gente, o que acontece? A pessoa reprova por 2 motivos. Ou porque ela estava desinteressada, não estudava. Aconteceu isso. Primeira vez que eu reprovei por causa disso. Eu chegava em casa, ficava assistindo desenho, filminho, o tempo inteiro. Aí não estudava, não fazia tarefa. O que aconteceu? Reprovei, mas eu não culpei né? Foi o professor que é culpado. Aí depois eu reprovei de novo, aí eu pus culpa no professor, mais forte ainda. Mas foi porque eu não estudei. O professor podia ter dificuldade, eu podia ter dificuldade com aquele professor, né? Mas eu podia ter estudado mais. Ou às vezes a pessoa não consegue assimilar matéria nenhuma, mas aí o aluno tem que falar, eu não tenho conseguido assimilar. E é muito ruim essa experiência de reprovar, porque você olha, os seus colegas estão lá na frente, você está aqui atrás. Você olha, puxa vida, eu vou fazer tudo de novo, a mesma coisa. Faz tudo de novo. Tem gente que faz bem feito, né? Meu pai brinca assim, quando eu estudava, eu gostava de fazer bem feito. Eu fiz 3, 4 anos a mesma série, para fazer bem feito, né? Não, gente, não pode não, viu? Então, ninguém gosta de reprovar, gente. Ninguém gosta. Mas muitas vezes nós estamos reprovando na vida cristã. Nós estamos, como cristãos, reprovando. E nós não podemos reprovar. Nós não podemos aceitar isso. Nós não pode ter medo no nosso coração. Nós não fomos chamados para isso. Então, reprovar não é uma boa experiência, queridos. Está certo que algumas pessoas passam por algumas situações, vão falar assim, ela reprovou em alguma situação na vida espiritual, e isso fez com que ela crescesse. Tudo bem,
mas não é o objetivo de nenhum de nós. Nós não podemos reprovar na vida cristã, mas nós precisamos cuidar, tomar cuidado com a nossa vida. E olha só o que Jesus diz lá em Marcos 16:15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Enquanto você estiver indo, queridos, não é uma vez em toda a vida, é por todo o caminho da sua vida. Enquanto você estiver indo, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na sua família, você vai proclamando o evangelho a todas as pessoas. Vai vivendo. Ah, pastor, mas eu prego o evangelho com a minha vida. Amém, mas a sua boca foi feita para falar. Até os mudos pregam o evangelho, queridos. Então, não é desculpa para nós. Você lembra que eu falei, mas eu não sei evangelizar. É 2 minutos, seu testemunho, você anuncia as boas novas da salvação. Então é importante isso. Agora, você tem feito isso? Você tem se preparado para cumprir essa tarefa de evangelizar, de anunciar as boas novas? Você tem dedicado? E olha só o que a palavra de Deus diz lá em Lucas: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens, querido. Jesus nos chamou para ir lá, para buscar essas pessoas. Não vamos ficar esperando as pessoas chegarem aqui. Olha quantas cadeiras que precisam ser preenchidas. Lá atrás tem mais e lá no fundo tem mais. Que precisam de pessoas para sentar e que já conheceram a Jesus através da sua vida, através da sua conduta. Agora, olha essa frase, essa pergunta a seguir aí. Põe a pergunta: você é pescador ou observador da pesca? Jesus chamou-nos para sermos pescadores, não observadores de pesca. Eu gosto de assistir aquelas pescas na TV, mas eu gostaria de estar lá pescando, né? O Senhor Jesus nos chamou para pescar, queridos, vidas para o reino dele. Algumas desculpas que nós usamos para não evangelizar. Então fuja das desculpas. Eu vou dar rapidinho as desculpas. Primeira, às vezes as pessoas são chamadas por uma tribo, por um idioma. Às vezes tribo não é só tribo indígenas, queridos. Tem tribos dentro da cidade, tem pessoas, jeitos de pessoas diferentes, que só você tem que saber falar a linguagem delas. Mas eu não sei falar. Isso não é desculpa. Quando Deus te chama, Deus te capacita. Então, é um pouco de esforço nosso. A segunda desculpa: eu estou num lugar que evangelizar é ilegal e está uma onda aí agora, queridos, lutando aí para criminalizar algumas coisas em relação ao evangelho. E se conseguirem, o que nós vamos fazer? Vamos parar de pregar porque se tornou ilegal? Não tem condição? Você é um missionário, queridos. Você foi chamado para evangelizar. E você pode participar de algumas formas. Você pode participar se preparando para ir para o campo, para ir, seja aqui na cidade, seja no seu trabalho, seja lá na aldeia Teicuê, seja em qualquer outro lugar do país ou do mundo, você pode se preparar. Nós temos a nossa missionária Mônica lá na África, ela se preparou antes, ela fez inglês, ela fez um curso de enfermagem para ir para a missão, né? Então ela se preparou. Segundo, você pode ser um intercessor da obra missionária. E terceiro, você pode participar contribuindo. Contribua para missões, queridos. Contribua quando nós chamamos você para participar, contribua. Terceira desculpa: eu tenho coisa demais para fazer. Tenho muitas coisas urgentes, eu tenho que cuidar de tantas coisas, eu tenho que cuidar da família, do trabalho, da escola dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
Eu tenho que estudar, gente, eu tenho que fazer trabalho. E aí esquece e deixa as coisas de Deus. Tudo isso é real, é verdadeiro. Nós fazemos tudo isso, cada um de nós fazemos. Nós somos chamados para um desafio, queridos. Lá em Atos 1:8 diz: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de Judeia, de toda a Judeia, da Samaria e até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. E às vezes é aqui na sua casa, é na tua vizinhança, é na tua cidade. E nós estamos dando desculpa que nós temos muita coisa para fazer e não temos tempo para isso. Quarta desculpa: evangelho pode trazer prejuízo no meu trabalho. Como que eu vou evangelizar? Eu posso perder o emprego, eu posso ser demitido, eu posso... Queridos, eu não estou falando para você ficar o tempo inteiro, isso aí é falta de senso. Nós não podemos também, você está lá para trabalhar, mas tem um momentinho, queridos, que a pessoa chega para você e fala: gente, eu estou com um problema tão grande na minha casa, na minha vida, eu posso te ajudar. Eu passei por situações tão difíceis, Jesus mudou a minha história. Então não tem, sabe, queridos, nós não podemos, e às vezes a gente usa essa desculpa, negamos a Jesus, deixamos medo. E a palavra de Deus diz em Mateus: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quinta desculpa: eu não conheço pessoas que não tenham Jesus, o meu círculo de relacionamentos é só de crente. Mas você vai no mercado, você vai no açougue, você vai na farmácia, você sai na rua, você vai numa loja, você vai na academia, você vai para todos os lugares que estão cheios de pessoas que precisam conhecer a Jesus, que estão carentes da graça, do amor de Deus, cheio de pessoas que precisam que você dê um passo até elas. A pergunta é: qual desculpa eu tenho dado para não evangelizar? Qual desculpa eu tenho dado? E alguns passos, e já estou finalizando, para nós vencermos as desculpas e a inércia. Ore por você, ore por ousadia. Peça a Deus que te dê ousadia. Ore pelas pessoas, pelos 8, 12 do seu círculo de relacionamento. Ore por elas. Queridos, planeje. Não crie armadilhas. Tem crente que prepara armadilhas para ganhar alguém. Não, gente. Isso não cola, está errado. Isso é usar as pessoas. Prepare. Como que eu vou me preparar? Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou pedir direção do Espírito Santo de Deus. Ele vai me direcionar, Ele vai me guiar. É assim, queridos, que nós devemos fazer. Então peça a orientação do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ame as pessoas e ore por elas, peça a direção do Espírito Santo. Terceiro passo, queridos, para vencer as desculpas: aceite que evangelizar é sua tarefa. Aceite isso. Não, isso é responsabilidade do pastor, dos missionários. Aceite que a responsabilidade de evangelizar, de fazer discípulos, é sua tarefa, é minha, é nossa tarefa. Tá? Quarto, saiba o que é o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Eu não vou falar agora, você pode pesquisar. O que é o Evangelho e o que é evangelização. Quinto, caráter. Tenha bom caráter. Seja fiel e leal ao Senhor, e a glória dele glorifique. José não ficou com nenhuma glória, ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Jesus. Então, glorifica, saiba disso, tenha caráter, bom caráter, né? Viva e demonstre o amor de Jesus em todo o tempo. Não é só quando você está falando com alguém, a sua vida tem que ser uma vida de amor. Você vai ter que engolir sapo. A gente tem que engolir vários sapos para ganhar a lagoa. Engole, fica quieto. Mas seja um cristão de verdade. Seja a expressão do amor de Deus. Se prepare, queridos. Ore, medite na palavra, jejue. Ore pelos teus relacionamentos. Busque uma vida com Deus.
Depois, outra, propósito é de Deus. Conheça o propósito de Deus. Não é o seu propósito, é o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus para essas pessoas, para a sua vida em relação a elas? Ore, busque em Deus. Ame as pessoas, queridos, mesmo que você não é amado. Mesmo que as pessoas falem mal de você. Mesmo que elas detonem a sua vida. Ame elas. Porque pessoas são importantes. Tema a Deus e não as pessoas. Tema a Deus, não as pessoas. Tenha temor a Deus. Não tenha medo das pessoas. Não se desculpe para isentar da sua responsabilidade de evangelizar. Não arrume uma desculpa para se... eu não é por causa de... Não se desculpe. Responsabilidade nossa. Considere tudo que Deus fez, faz e fará por você. Se você considerar tudo isso, queridos, você vai ser um discipulador. Você vai fazer discípulos. Você vai evangelizar. Porque Deus é digno, Jesus é digno, o Espírito Santo é digno de ser glorificado, de ser adorado, por meio da sua vida, por meio do seu testemunho. E eu quero que você leve esses 2 versículos para refletir e praticar durante a semana. 2 textos bíblicos, né? Primeiro versículo nós já lemos. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Leve, reflita, pratique isso. Você recebeu poder para testemunhar, para anunciar as boas novas. Mas pastor, eu não recebi poder ainda. Então, ore, clame a Deus, porque Deus tem para te dar. Deus tem muito poder para te dar. Não é para nós nos exaltarmos, é para que Deus seja glorificado. E o segundo texto de Mateus 28, é a nossa missão, queridos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pratique isso. Vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Vamos crescer na nossa fé, na nossa vida cristã. Sempre. Não parou agora. Nós vivemos uma crescente, dia após dia. Amém, queridos?